filmagem atrapalha se eu ficar aqui? Não? Eu também reclamo, que eu não tenho tempo. Ele falou assim, às vezes eu também reclamo, né? Ai, não dá tempo, né? Quando a Cássia me chamou e sugeriu esse título, eu comecei a pensar em mim e no caminho que eu estou fazendo, o Evangelho de Jesus. Perdoe-me a voz, ela não é assim, não é rouca desse jeito, é que eu tive uma gripe bem forte essa semana. Mas vamos lá. Comecei pegando um trecho da obra Boa Nova, que é uma psicografia do Chico, escrito por Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, em que existe um diálogo entre Jesus e Bartolomeu, um dos seus discípulos. E a lição se chama Bom Ânimo. E Jesus diz assim para Bartolomeu, porque Bartolomeu estava reclamando de uma série de coisas que depois vocês vão ver aí, que são as coisas que a gente reclama também. E aí Jesus disse para ele assim, a nova doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então ele pergunta para Bartolomeu, como que pode Bartolomeu saber do Evangelho e não ter alegria? Porque a palavra Evangelho, a origem dela é Evangelion. Bom, Angelion, mensagem. Então é uma boa mensagem, boa nova, uma boa notícia. E aí eu fiquei pensando, o que é essa boa notícia? O que o Evangelho, se é a caminho do Evangelho, o que o Evangelho tem causado em mim? Né? Tanto contato nessa atual reencarnação com o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, o que ela tem causado em mim? Onde está a alegria que o Evangelho de Jesus por si só deveria me trazer? Né? Por que eu ainda me fixo com tristeza nessas situações? E essas situações eu retirei das queixas de Bartolomeu a Jesus, na vitória do crime. Por que eu ainda me fixo nisso, com tanta tristeza, às vezes com tanta indignação, às vezes raiva? No jogo das ambições, vejo aquela ambição toda se transformando em dor para, às vezes, uma coletividade inteira. Por que eu ainda me fixo com tanta tristeza e rebeldia nisso? Nos negócios adversos, puxa vida, eu me esforcei, eu fiz, e não teve o resultado que eu queria. Por que eu ainda me entristeço se eu já tenho a boa nova? Se eu já tenho o Evangelho, já tenho a boa notícia? Na perda de entes queridos. Eu não estou dizendo aqui, minha gente, que a gente não deva se entristecer quando perdemos alguém que amamos. É óbvio, vamos nos entristecer. Agora, por que nos revoltar? Por que nos recusar a aceitar os desígnios divinos, se eu já tenho o Evangelho, se eu já tenho a Boa Nova? Nas agressões de familiares e amigos, isso era uma coisa que machucava demais Bartolomeu. E tem uma cena, eu falo uma cena porque eu vou lendo e vou criando a cena na minha cabeça, né? Parece um filme. Tem uma cena que Bartolomeu, depois de ter essa conversa com Jesus, chega em casa e os irmãos e o pai dele achavam que ele só ficava sem fazer nada, ficava seguindo Jesus, não trabalhava e que isso era um horror. E xingavam ele, agrediam ele. E depois dele ter essa conversa com Jesus, quando os irmãos dele ouvem os passos dele se aproximando, já começam a xingar, e o pai dele também. E pela primeira vez, após ter ouvido Jesus, ele reage diferente. Ele pensa assim, mas eles não conhecem a Boa Nova, eu conheço. E aí traz a responsabilidade que ele estava falando, né? A gente reencarnar no... Esqueci seu nome. O Silvio estava falando. A gente reencarnar numa família espírita, né? Quanta bênção e quanta responsabilidade, porque a gente já tem acesso direto à boa notícia, à Boa Nova. Né? E aí, no prefácio, na introdução do Boa Nova, tem um trecho que Humberto de Campos escreve e ele diz o seguinte, e eu me identifiquei muito com a forma que ele se sentia naquele momento. Jesus vê
que no vaso imundo do meu espírito, ou seja, com todas as dificuldades e deficiências morais que eu trago, penetrou uma gota de amor desvelado e compassivo, do seu amor, né, do amor de Jesus. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia, ou seja, eu ainda me recuso a utilizar do que já sei do Evangelho, do que já tenho do Evangelho, por causa dos estímulos materiais que eu vivo e convivo no meu dia a dia, dos apelos. Mas como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz. E aí ele fala assim, ó, que se abrigam em mim mesmo. Então os inimigos da minha paz se abrigam em mim mesmo. Eu vou remeter de novo a Bartolomeu todas aquelas reclamações dele. Onde estão os inimigos da paz? Não está no que acontece fora, está no que acontece dentro da gente. Tenho a alegria do Evangelho, e aí que vem a explicação por que a alegria do Evangelho. Quando Jesus fala para Bartolomeu, onde já se viu uma boa notícia, uma boa notícia não trazer alegria, mas olha onde que é a alegria. Não é a alegria da forga, entendeu? É aí que a gente entende muito errado o Evangelho, que a gente acha que já conhece o Evangelho, eu não posso mais sentir nada, eu tenho que ser perfeito. Não é isso. É isso aqui, ó. A alegria, tenho a alegria do Evangelho porque reconheço que o seu amor não me desampara. Ou seja, eu estou sentindo esse mal-estar diante dessa situação difícil, mas eu tenho o amor do Cristo. Eu tenho o Evangelho que me ampara para lidar com essa situação. Não é tirar a situação, é lidar com ela. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. E aí a gente vai à frente, né? Aí eu fiz a seguinte reflexão: quem são os inimigos da minha paz que se abrigam em mim mesma? Que amor é esse que não me desampara? Como me sentir confiada a essa proteção amiga e generosa onde eu trabalho e descanso? E eu comecei pela primeira lá. Quais são os inimigos da minha paz que se abrigam em mim mesma? E eu fui buscar o livro dos Espíritos, na pergunta 614, que é assim, ó. É a primeira que explica todas as outras leis. Fala da lei natural, né? O que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que se deve ou não se deve fazer. E aí vem o que me interessa. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Quem são os inimigos da minha paz que se abrigam em mim mesma? Todos os momentos em que me distanciei da lei de amor. Porque só assim eu sou infeliz. Quando eu me distancio das leis divinas. Aí a gente pergunta assim, mas onde que está a lei divina? Está escrito onde? Na pergunta 621, o Espírito da Verdade responde: na consciência. E a consciência não é um lugar físico, é um código divino que está em nós. Deus, em sua... Bom, vamos para a definição de Deus. Deus, inteligência suprema do universo. As crianças lá na evangelização infantil do Caridade e Fé, elas fazem assim, né? Inteligência suprema. Então elas abrem os braços. Suprema. E nós somos o princípio inteligente. Então elas fazem esse contraste que me ensinou muito a reação das crianças, né? Suprema, não tem maior, só tem essa, a inteligência suprema. E nós, o princípio inteligente, né? Então a inteligência suprema do universo inoculou na nossa intimidade espiritual suas leis, que vamos descobrindo. Cada vez que obedecemos às leis de amor, vamos cada vez mais descobrindo e expandindo esse registro, esse código divino que está em mim. Então, ele é como se fosse uma semente. Eu vou aguando, vou cuidando e ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Como ter a certeza de que o amor de Deus e o amor de Jesus não nos desampara? Aí eu fiz uma reflexão, eu falei, é porque a gente acredita, fiz um parêntese ali, né? Que o amor é só aquilo que agrada a gente. É aí que a gente se dá mal.
A gente acha que se eu estou sofrendo, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Por quê? Porque a gente acha que amor é só o que nos agrada, que nos deleita. Sabe criança, quando está fazendo coisa errada? Nem tão errado, vamos supor assim, ela está brincando naquilo que ela mais gosta. Está lá brincando. Só que tem um horário para tomar banho. Aí a mãe chama, menino, tomar banho. Eles vão rindo, obedecendo. Falam, eu vou deixar o brinquedo que eu mais gosto e vou tomar banho. É assim que eles vão? Não é assim. Aí ele fala assim, quanto mais você quer educar, eu tenho o caso de um irmão meu, Júnior, lembrei agora disso, que minha mãe corrigindo ele, um dia ele ficou tão bravo, falou assim, eu não sou mais seu filho. Acho que ele tinha 5, 6 anos. Eu não sou mais seu filho, você devolve todos os presentes que eu fiz na escola, que eu dei de presente de andado, mas você devolve tudo. Não quero mais ser seu filho. É mais ou menos assim que a gente age com Deus. Então Deus, através de suas leis, Deus é a inteligência, não é um homenzinho que fica mandando nas coisas, é a inteligência suprema do universo, estabelece leis e a gente não quer cumprir. Aí a gente fala assim, devolve. Não quero mais acreditar em você. Você me abandonou, não está acontecendo nada que eu gosto, nada que eu quero, você me abandonou. É mais ou menos assim. Eu também já fiz. Isso a minha mãe morreu. Eu fiz com coisa bem menos grave. Eu não gosto de você mais, não acredito em você, não quero saber. A morte é uma coisa que faz muito isso com a gente. Morte de um ente amado. Minha mãe. Aí a gente então, mãe, filho, pai, depois melhorou. É porque você não deixou de trabalhar no bem. Aí tudo melhora, vocês vão ver lá na frente. Então, é por isso que nós não estamos integralmente no Evangelho ainda, né? Nós estamos apenas a caminho, porque não compreendemos a aplicação das leis divinas a nós mesmos. E aí na pergunta 964, a pergunta é assim: Deus tem necessidade de ocupar-se de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maior parte desses atos não é insignificante para Ele? Pergunta Kardec. E eles respondem: Deus tem leis que regulam todas as vossas ações. Se a violais, a culpa é vossa. Ou vou substituir, vou ter a pachorra, né? A empáfia. E substituir a palavra culpa por responsabilidade. Pega mais leve assim com a gente. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não faz um julgamento contra ele para dizer, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Mas ele traça um limite. As doenças e muitas vezes a morte são consequência dos excessos. Então, quando a gente infringe a lei, ele termina assim, ó, eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei. Isso vale para tudo. É só a gente pensar em leis que regulam a nossa sociedade. Não estou nem indo na lei divina. Quantas leis são desrespeitadas, que ferem o equilíbrio da sociedade, não é isso que a gente está vendo? Quantas leis de respeito ao próximo sendo desrespeitadas? É lei humana, nem é divina ainda, está desenvolvendo, né? Mas é lei humana. Se a gente cumprisse a lei humana, já seria de grande benefício para todos nós. Quer ver um exemplo simples? Sempre toco nisso porque é muito comum. As pessoas que têm o privilégio de ter um carro, de ter um celular, e atende o celular enquanto dirige. Faz isso uma vez, não acontece nada, continua fazendo. Para quem sabe que existe uma lei que diz que não pode usar o celular enquanto dirige, essa pessoa está infringindo a lei. E aí passa a ser a lei consciencial, porque esse registro do certo e do errado já está com ele. Quando ele infringe, fica um registro consciencial de que ele fez uma coisa errada, mesmo que ninguém tenha visto, muito menos o policial de trânsito tenha visto e tenha aplicado uma multa. Então a gente quer fugir, a gente quer dar um jeitinho de não se submeter às leis. Se a gente faz isso com as leis humanas, imagina com as leis divinas, né? E aí está ali, ó, isso vale para tudo. Toda vez que a gente fere o outro, a gente está infringindo a lei divina. Por isso,
Seria maravilhoso se a gente colocasse isso bem dentro da gente. E quando alguém ferisse a gente, nos agredisse, a gente lembrasse, nossa, ele está infringindo as leis divinas. Eu não, eu estou resgatando. Mas normalmente a gente fala assim, o quê? Está me agredindo? Vou responder. Ou seja, vão ser dois infringindo as leis divinas, vai ser um parzinho, né? Deus tem uma preferência pelos que o adoram desta ou daquela forma? E aí, essa é a pergunta 654. E a resposta é assim: Deus prefere os que, viu? Ele está errado. Os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. E aí vem o que nos interessa: fazendo bem e evitando o mal. Ele chama para si todos que seguem suas leis, seja qual for a forma pela qual se expressam. Isso aqui é muito interessante, porque senão a gente pensa assim, eu sou espírita, já sei alguma coisa, está tudo certo. Não está, não. Você tem que seguir a lei. Pode-se orar de maneira eficaz para que Deus perdoe as nossas faltas. Isso aqui vai acabar sendo complemento daquela outra questão, apesar de serem bem distantes uma da outra. Aliás, a doutrina espírita é inteira assim, né? Ela é sempre complementando, complemento. Deus sabe discernir o bem e o mal. A oração não encobre os erros. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém mudando de atitude. Mudança de atitude. Esse é o nosso objetivo para caminhar para o Evangelho de Jesus. Aí até coloquei ali, né? Isso aqui ainda é da resposta à pergunta. As boas ações são a melhor prece, pois os atos valem mais que palavras. E eis o caminho para o Evangelho, nossa mudança de atitude. O que fez Jesus com Judas? Perdão. Tem um trecho desse livro aqui, ó. É uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, é da Amélia Rodrigues, chama Trigo de Deus. E conta de um momento em que Jesus se encontra com Judas, depois de todo o equívoco que Judas cometeu. É uma passagem que me emociona pessoalmente muito, e que traz uma esperança, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu errei feio demais, não vai ter conserto. Vai ter conserto. Sempre tem, é só mudar de atitude. Faça a oração, mude de atitude. Tem conserto. Então Jesus fala assim para Judas, ó, vai lá onde Judas está, depois do ato terrível de matar-se, e diz o seguinte: Judas, sou eu, confia e espera, ainda há tempo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ô gente, imagina Jesus olhando para você, você cometeu um erro horroroso. Aí você fala, não vai ter jeito, eu nem mereço o bem que as pessoas querem fazer para mim. A gente começa a entrar num processo de obsessão mesmo, né? E os infelizes aproveitando, né? As deixas que a gente dá. Aí você lembra de Jesus? Aí Jesus olhando para você e falando assim, Sônia, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nem você. Já pensou que alívio? Que bênção? Aí ele fala assim, ó. Perdoa-te o ultraje. Tem que começar com perdão a nós mesmos. A fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Tem esperança, vamos ter esperança, minha gente. Recorda o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Isso aqui é bom demais. Jesus fala pra gente, Sônia, eu nunca vou deixar você. Eu não vou condenar você. Porque quem se condena é a própria consciência, né? Onde está a lei? Infringe a lei, a consciência vibra, fala, oh, tu errou, corrige. Né? Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória.
Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Só Judas tem esse privilégio? Não. Jesus não privilegia ninguém. Jesus ama a todos nós igualmente, né? Como me sentir confiado a essa proteção amiga e generosa, onde eu trabalho e descanso, né? Que é aquela frase lá no Humberto Campos. Eu estava refletindo que só o trabalho no bem nos possibilita a construção do Evangelho em nós. Só ele nos aproxima do cumprimento das leis divinas. Quando você trabalha no bem, o que você está fazendo? Criando registros de memória luminosos que estão alinhando o seu comportamento às leis divinas que estão na sua consciência. Você está expandindo consciência. Lembra que eu falei que ela é como se fosse uma sementinha? Você vai cuidando. Esse cuidado é o bem. Todo o bem que você faz. Aí a gente fica pensando assim, não, eu tenho que dar as coisas para os outros, eu tenho que fazer... Não é disso. Não é só isso, melhor dizendo. Às vezes, é quando o esposo chega em casa extremamente nervoso, aí você fala assim, hoje o dia dele não foi bom não. Aí você sabe que ele gosta de maçã picadinha no prato. Ao invés de você ir lá, falar, oi bem, ele fala assim, não estou bem hoje não. Você fala, tem lá gente que você fala comigo. Não, você pica a maçã, entendeu? Leva lá para ele, entendeu? Põe melzinho, se ele gosta do melzinho. Aí ele vai vir danado da vida, vai falar, nossa, que mulher maravilhosa. Agora vamos mudar, vamos fazer uma, né, legislar em causa própria. Aí você teve um dia daquele, rumou casa, trabalhou, fez negócio de espiritismo lá, fez preparo de evangelho, faz não sei o quê, vai pra lá e vem pra cá. Aí você vai dormir, a criatura fala assim, você aceita um chá, bem? Você tá, né? Aí o marido chega, aceita um chá, bem? Você gosta de chá? Gente, estou citando 2 exemplos bem assim, bobinhos, mas pode ser qualquer coisa que o outro gosta. Vai que a esposa gosta que você penteie o cabelo dela. Vai lá e penteia o cabelo. Vai que a esposa gosta de assistir uma novela que você detesta. Liga na novela. Fala, hoje eu vou assistir contigo. Nem que você cochile, porque você não tem o menor interesse. Mas você está ali do lado. Você está agradando, você está cuidando. Por que é que a gente é tão educado? Aliás, André Luiz fala isso no Sinal Verde. Vai, bota lá, vai pra cá. Separa, para não dar briga. O André Luiz fala no Sinal Verde que se nós tratássemos aqueles de dentro de casa como nós tratamos as visitas, o mundo estaria transformado. Porque a gente não oferece o que tem de melhor para a visita. Não é assim? Por que a gente não oferece o melhor para quem está ali aguentando a gente? Quem ama a gente, quem é parceiro ali do lado. É um exercício. Isso não dá para transformar assim, não. É exercício, é lembrar, ficar prestando atenção no que o outro gosta. É todo um aprendizado, né? Aí no livro dos médiuns, quando alguém pode achar assim, nossa, o livro dos médiuns ensina só a receber espírito, né? Não, logo no início. Aliás, ele não ensina a receber espírito. É que o título é bem sugestivo, né? Das evocações, né? Você fala assim, nossa, vou aprender a evocar espírito, né? Estudem, participem da casa. Vão estudando Evangelho, vão estudando o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, que é consolador. No livro dos médiuns, lá no capítulo 3, que fala sobre o método, diz assim, ó, o verdadeiro espírita nunca deixará de fazer o bem. Há sempre corações aflitos a amparar, consolações a dar, desesperados a acalmar, reformas morais a realizar. Aí está a sua missão. A missão do espírita. Fazer o bem, amparar corações aflitos, consolar desesperados, acalmar desesperados, realizar sua reforma moral. E é nela que encontrará a sua verdadeira satisfação. Aí você pode pensar assim, então só o espírita que está no caminho de Jesus, os outros não? De jeito nenhum. O espírita tem a oportunidade como qualquer outro espírito tem, só que dentro da
doutrina espírita. Eu não me sinto superior a nenhum padre, a nenhum pastor, a nenhum evangélico, a nenhum católico, a nenhum ateu. Eu não me sinto superior, de verdade que eu não me sinto. Porque já vi em todas as religiões e em pessoas sem religião, o bem e o mal se fazendo presentes em suas ações, em sua conduta. Então o que interessa mesmo, vamos voltar um pouquinho atrás mentalmente, é a minha modificação. É a minha mudança de hábito. Aliás, isso está escrito no Livro dos Espíritos, né? Pega aquele para mim. O Livro dos Espíritos não está marcado. Na pergunta 798, Kardec pergunta assim: o Espiritismo se tornará uma crença geral ou permanecerá restrito a algumas pessoas? Ele fala que vai ser geral, a crença, não a religião. Aí ele fala, porque ela é parte da natureza, porque ela explica as questões da natureza. Por quê? Porque a natureza é criação divina. E foi criada pelas leis divinas. Existe alguma religião que explique melhor as leis divinas? Aliás, que tem um livrinho que explica assim, as 10 leis divinas, as 11 leis divinas. Eu incluo a lei natural também, as 11 leis divinas. Não tem, gente. Então, é a lei. O que eu fiz? Eu achei que eu tinha arrebentado com tudo aqui. Ainda bem que não. Então, é a observação das leis divinas. Aí eu fico pensando assim, a ciência já não está mostrando um monte de coisa que antes falavam que não existia, que o Espiritismo já falava que era para ser assim. Por exemplo, questão do pensamento. Quando a pessoa está em tratamento médico e a pessoa tem um pensamento de otimismo, de religiosidade, de bom ânimo, isso não influencia no tratamento? A ciência já comprovou que sim. Quando a gente sente raiva, a ciência já não comprovou que o fígado fica com raiva, o estômago fica com raiva, o cérebro fica com raiva, tudo fica com raiva, os órgãos todos sofrem o impacto daquela emoção enferma? Quantos anos? 161 anos que a doutrina espírita fala isso. E agora que a ciência está começando não, realmente isso existe. Que a imposição de mãos tem um efeito benéfico em quem recebe e em quem doa. Quantas coisas. É nesse sentido que o Espírito da Verdade fala, que todos conhecerão das coisas do Espírito. Não necessariamente serão espíritas. Entenderam? Mas conhecerão das coisas da natureza. No estágio em que estamos, aproveitemos então a oportunidade de serviço. Aí é tudo coisa que eu fico refletindo em mim, compreendendo que somos nós os necessitados da caridade. Por isso Jesus disse, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Tenho refletido muito nisso. O conhecimento, ele não garante, o conhecimento da doutrina espírita, não garante a nossa evolução moral e espiritual. Aliás, isso está no Livro dos Espíritos. A pergunta é mais ou menos assim, eu não vou lembrar, eu não marquei. O conhecimento e a moral evoluirão conjugadamente, ao mesmo tempo? O Espírito da Verdade fala. Não. Uma não necessariamente acompanha a outra. Mas ambas são necessárias para o resultado final. Porque o conhecimento nos dá condições de discernir entre o bem e o mal. Só que você sabe, por exemplo, a criança lá, vamos voltar no exemplo da criança, ela sabe que é um bem tomar banho. O conhecimento ela já tem. Ela precisa agora fazer a opção de tomar o banho, abrindo mão do brinquedo que ela tanto gosta. É mais ou menos a nossa situação. A gente já sabe que ter determinadas posturas, realizar o bem em nós, é uma necessidade. Mas nem sempre queremos largar o brinquedo que tanto gostamos para tomar o banho, para realizar o bem. No Céu e Inferno, lá no título Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte: a justiça de Deus, sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má
um só mau pensamento que não tenha consequências fatais. Olha a gravidade da situação. Também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma. Numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso, mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. Olha a esperança aí. A mesma esperança quando Jesus foi ter com Judas. Vamos, esperança, começa de novo. Cada bem que a gente faz exigiu todo um movimento energético dentro da gente. Operacionalização do pensamento, da vontade, do sentimento, do livre-arbítrio, da consciência. Isso tudo é um circuito, como se fosse um círculo que não tem início nem fim. Exige cada bem que a gente faz. Exige muita movimentação dentro da gente. Não é uma coisa simples. É que há pessoas que já fazem tanto que para elas é mais simples. É meio automático. Já aprendeu. Para a maioria de nós, não. Você olha um Chico Xavier, é amor, né? Está escrito. Combina perfeitamente. É amor. Aquele ali já fez tanto que para ele... Aí você olha Eurípides Barçanufo, professor querido, né? Esse espírito me emociona demais. Aí você fala assim, nossa, como que pode um espírito que encontra com Jesus enquanto encarnado? Como pode, né? Que expressão, que Maria Santíssima chega para ele e fala, Eurípides, fecha o Liceu Sacramentano, que era uma escola chiquérrima em Sacramento na época. Só porque ele implantou o estudo da doutrina espírita. É doido, né? Era doido. Foi chamado de doido. Não, é um espírito muito evoluído, por isso que a gente chama que ele acha que é doido. Falou, não implantar aqui. Estudo, que ele era católico. Não vou começar a falar de Eurípides, senão não sai daqui hoje. Mas ele era católico, se transformou em espírita graças ao estímulo do tio senhor Mariano, que era um tio dele. E ele se apaixona e vê um monte de explicação, né, na doutrina espírita que ele não tinha. Uma delas era a questão das bem-aventuranças. Ele fala, mas como é que Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, se eu vejo morrer de tanta aflição e não tem retorno? Como é que faz? Como é que explica? Só tem essa vida, como é que faz? E aí quando ele lê, depois da morte do Leon Denis, as coisas se abrem. E aí ele quer implantar, ele era um professor conhecidíssimo, ele foi um monte de coisa, Sacramento, político, afamado, inteligentíssimo, professor respeitadíssimo. Uma das únicas pessoas que tinha a Bíblia, porque ela era muito católica, e a Bíblia só era entregue aos padres. Os leigos, chamados leigos, não podiam ter acesso à Bíblia. E o padre entregou a Bíblia para ele. Então, extremamente respeitado. Aí tinha o Liceu Sacramentano, que era a escola dele, e ele implanta o estudo da doutrina espírita. O que aconteceu? Os pais falaram, se você implantar esse negócio de espiritismo, que é coisa do demônio, eu tiro meus filhos. Ele falou, então você pode tirar, porque eu vou implantar. E tiraram mesmo. E aí ele achou que ele estava abandonado, que, né, tinha alguma coisa muito errada. E aí Maria induz ele ao sono, e se aproxima, imagina o encontro com Maria Santíssima. E diz para ele, Eurípides, tira a tabuleta de Liceu Sacramentano, que é resquício do orgulho humano. Põe lá, Colégio Allan Kardec. E eu te cobertarei com o meu manto. Ensino o evangelho do meu filho às quartas-feiras. E assim foi, o Colégio Allan Kardec está lá até hoje. Aí a gente lê um negócio desse aqui, e muitas vezes a gente se pega assim, já que qualquer coisinha que eu fizer vai ser um registro bom, não vai ficar perdido, deixa eu fazer bem pouquinho. Qualquer coisinha que eu fizer tá bom, né, assim? Aí, tem a pergunta 642, por isso que a gente tem que estudar. Estudar para nós, não é para os outros, não. Basta não praticar o mal para agradar a Deus e garantir sua posição no futuro? Não. Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Pica a maçã, põe o melzinho, penteia o cabelo da esposa, faz massagem no pezinho dela que está cansado. Acolhe esse espírito, esse filho, esse irmão, esse pai, essa mãe. Acolhe. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Vamos responder pelo mal que acontecer, em virtude do bem que eu deixei de fazer.
e que era da minha responsabilidade. Porque eu devo fazer o bem no limite das minhas forças. Sobre a caridade, a gente já está encerrando. Emmanuel diz assim, ó: as obras de caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos. Então, o que a gente vê muitas vezes acontecer? Às vezes dentro da casa espírita. 50 anos fazendo aquela ação material no bem, e a pessoa continua carrancuda, agressiva, destrambelhada, desequilibrada. Ela agride todo mundo. Só ela sabe fazer, ninguém mais sabe. E aí ela sai ferindo as pessoas. De que adiantou 50 anos de ação na caridade dentro da casa espírita? Sabe o que me consola? Eu fico pensando assim, às vezes essas situações chegam para mim e eu penso assim, e eu? O que eu já mudei? O que eu estou fazendo na casa espírita tem me estimulado a mudar? Eu me questiono. A gente precisa se questionar. O que eu vou buscar na casa espírita tem me ajudado a ser mais dócil, a respeitar o meu irmão, a picar a maçã e pôr o mel em cima. Agora ficou esse exemplo, né? A fazer massagem no pé da esposa, a ouvir o meu filho. Tem me mudado o trabalho que eu estou fazendo? Essa é a questão. Essa é a grande questão. O que nós temos feito do Evangelho, da Boa Nova, da Boa Notícia, em nós? Essa é a grande pergunta, né? Por isso que Emmanuel traz assim, ó, como é que ele fala? Só tem feição divina a ação na caridade quando ela me transforma. Senão, é estágio inicial de despertamento para um dia realizar a caridade. O que não se desperdiça, tá? Eu acho que nada, nenhuma ação, aliás, estava escrito lá no Céu e Inferno, né? Nenhuma ação, nenhum movimento no bem é desperdiçado. Mas nós não queremos mais? Não é para fazer no limite de nossas forças? Não é isso que a gente quer? E aí, encerrando, eu trago para vocês essa queridíssima, ela se chama Alta de Souza. Eu não vou falar que ela é poetisa, eu vou falar que ela é uma poeta, tá bom? É a poeta. É um espírito que Chico psicografou muitas obras dela, muitos poemas, muitas trovinhas. E eu trouxe essa, que está no livro Rosas com Amor, que é da psicografia do Chico, que diz assim, o título é Trabalho e Amor. Segue o ideal que te aquece, o ideal da doutrina espírita, né? Do Evangelho em mim. Serve ao bem, seja onde for. Trabalho que permanece é o que se faz por amor. Só é trabalho feito por amor aquele que me transforma. Não nos iludamos, achando que o outro precisa de mim, e por isso eu estou sendo caridoso, e por isso eu sou superior. O outro realmente precisa de algo, e por isso ele é a minha grande oportunidade de servir e não mais ser servido, como eu sempre gostei de ser, por milênios. O outro, naquele trabalho de caridade, é um estímulo. Assim como é a minha esposa, o meu marido, o meu filho, porque eles não me pertencem. Eu falo meu, mas não é meu. São criaturas divinas tanto quanto eu. Eu brinco lá na casa espírita, né? Eu falo, infelizmente, eles não são meus. Meu marido não é meu. Minhas filhas não são minhas, né? Muito obrigada. Com essa imagem aí não dá para ver muito bem, mas são dois espíritos de expressão, de grande expressão luminosa, que é... A gente tem dois ali, né? Eurípides Barçanufo e Francisco Cândido Xavier. Tem mais ali, ó, tem Kardec, tem Emmanuel, tem Chico de novo, e tem o maior de todos, o espírito puro que pisou na face da terra, o único até agora, que é Jesus, né? Muito obrigada por terem me ouvido, ainda mais com essa linda voz.
horrorosa, tossindo aí no ouvido de vocês. Mas muito obrigada, Silvio, muito obrigada por permitir que eu viesse. Deus abençoe.